Bom dia a todos. Realmente é um prazer enorme ter a professora Maiana Zatz na nossa reunião clínica. A professora Maiana Zatz, ela é professora titular de genética do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Ela é diretora do Centro de Pesquisa do Genoma Humano e Células Tronco e coordena o projeto Envelhecimento e Doenças Genéticas, Genômica e Metagenômica. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e do Third World Academy of Science. A professora Maiana já publicou mais de 340 artigos científicos, é uma pessoa extremamente citada, principalmente nas áreas de doenças neuromusculares, envelhecimento, Zika e câncer, e mais recentemente sobre a genética, como explica a variabilidade clínica da Covid-19. Nós sabemos também que a professora Maiana é uma grande batalhadora pela ciência no país, não é? Sempre lutando para que os financiamentos de pesquisa, principalmente públicos, cheguem às universidades. Não é? Então, é um prazer enorme estar com a palavra a professora Maiana Zatz. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu vou tentar, então, mostrar para vocês alguns ou muitos questionamentos que a gente tem na área de genética, né? E depois a gente pode discutir e eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Então, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade, né? E de falar como é que a genética poderá impactar as nossas vidas, né? Aí não está passando. Então, eu escrevi um livro alguns anos atrás que eu chamei de Genética, que o ano passado foi traduzido para o português de Portugal. E o livro é todo baseado em em exemplos reais, e que eu chamei de Genética, escolhas que nossos avós não faziam, né? E a questão que se faz hoje é: será que a gente pode fazer escolhas? Ou seremos guiados por algoritmos, como sugere o Yuval Harari no livro dele, no Homo Deus? E, segundo ele, são esses algoritmos que decidem por nós, né? Então, ele diz: adeus ao livre-arbítrio. Ouvir a si mesmo, aos próprios sentimentos, coisa do passado. Na era do Big Data, do Google, do Facebook, os algoritmos têm as respostas que procuramos e decidem por nós, né? E ele dá vários exemplos. Um deles é da Angelina Jolie, que vocês devem lembrar que ela se testou para o gene responsável pelo câncer de mama hereditário, porque ela tinha vários casos na família. E ela descobriu realmente que ela tinha uma mutação responsável pelo câncer de mama hereditário e acabou fazendo uma mastectomia. E a Harari diz: a Angelina fez uma mastectomia dupla sem se sentir doente. Foi ordem dos algoritmos, né? Aí eu pergunto: mas testar-se em relação a esses dois genes, BRCA1 e BRCA2, estudar os algoritmos, não foi decisão dela, né? E também a mastectomia preventiva, a retirada do ovário baseada em algoritmos, também não foi decisão dela? Mas, enfim, ele dá vários exemplos no livro, não sei quem leu o livro dele, eu recomendo, e ele diz, outro exemplo que ele dá é do Waze. Ele diz assim: o Waze te manda virar à direita, virar à esquerda, pegar tal caminho, e você não discute e vai atrás, né, sem saber qual é realmente o caminho que você está fazendo, né? E, de acordo com Harari, ele diz que se Marx voltasse a viver hoje em dia, seus poucos discípulos remanescentes, ele incitaria a ler menos o Capital e a estudar mais a internet e o genoma humano. Bom, obviamente que esse foi o pedaço que eu mais gostei do livro dele, né? Então, quando a gente lembra do projeto Genoma Humano e do sequenciamento, e o que a gente tem hoje de sequenciamento de última geração, o projeto Genoma Humano, que foi iniciado em 1990, levou 13 anos para ser completado, a um custo de 3 bilhões de dólares.
E hoje a gente consegue sequenciar um genoma inteiro em algumas horas, a um custo aproximado de $1.000. E a gente tem no nosso centro painéis onde a gente estuda já 6.700 genes responsáveis por doenças genéticas simultaneamente em um teste só. E conforme vão surgindo novos genes, a gente aumenta a capacidade desse painel, né? E aí começam os problemas éticos. Então, em relação ao teste de última geração, um dos problemas éticos são o que a gente chama de incidental findings, ou resultados acidentais, né? Então, voltando ao caso da Angelina Jolie, ela fez análise genômica para diagnosticar especificamente se ela tinha uma mutação para um câncer de mama hereditário, né? Mas o que acontece, muitas vezes, é que você está se testando para alguma doença e descobre que você tem uma outra mutação que não tem nada a ver com a doença que você tem, tá? Então, como é que a gente lida com isso? Imagina um exemplo, um menino que tem uma doença muscular, um menino de 10 anos, você não sabe qual é a mutação, procura no genoma todo e descobre que esse menino tem uma mutação responsável por uma forma hereditária de câncer de mama. E a grande questão é, conta ou não conta, né? A gente discute todos os casos no centro antes de dar os resultados, esses casos mais complicados, e todo mundo diz, não, por que a gente vai falar para um menino de 10 anos que ele tem uma mutação responsável por câncer de mama, né, que tem muito menos risco no sexo masculino e se aparecer vai ser muito mais tarde. Todo mundo concordou com isso e de repente alguém levanta a mão e diz, bom, mas e se a mutação tivesse sido herdada da mãe dele e que tem risco de ter um câncer de mama, né, e que pode ser prevenido? Então, isso é só para vocês verem um exemplo de dilemas que a gente tem enfrentado cada vez mais com os achados acidentais, né? Então, se não tem dúvida que os testes genéticos são cada vez mais importantes para o diagnóstico, as questões éticas aparecem justamente em pessoas clinicamente normais. Então, o que já é possível, o que nos reserva o futuro? E quais são os possíveis dilemas éticos, né? Até onde vai a nossa responsabilidade, até onde vai o nosso direito de interferir e como é que a gente lida com o princípio da confidencialidade, né, que é uma regra de ouro no aconselhamento genético. Então, um exemplo, distrofia muscular tipo Duchenne, quem deve ser testado? Então, só lembrando, a distrofia muscular de Duchenne, ela só afeta o sexo masculino, as crianças começam a perder a capacidade para andar gradativamente, ao redor dos 10 anos, eles, infelizmente, vão para uma cadeira de rodas e nas fases mais adiantadas eles ficam dependentes para todas as atividades e dependem de ventilação assistida para sobreviver. E é uma doença, então, extremamente grave e transmitida por mulheres em 2/3 dos casos, né? Então, o que acontece na prática? Toda vez que tem um caso isolado, a gente estuda a mãe para saber se ela é portadora da mutação, e aí tem 2/3 de chance de transmitir para... Ela tem 50% de chance de transmitir para a futura prole, ou se for uma mutação nova, e aí não há risco, né? Então, nós tivemos, dar um exemplo, essa senhora, então, a gente descobriu que ela era portadora, e a mãe dela também, a avó da criança. O que a gente faz nesses casos? A gente diz, olha, tem outras mulheres na sua família que estão em risco e é importante, então, você avisar elas, porque nós estamos disponíveis, se elas quiserem ser testadas, para saber se elas são ou não portadoras. Em geral, funciona muito bem. As parentes vêm para serem testadas. Mas, nesse caso, o que aconteceu quando a gente falou para a mãe que a irmã dela e as primas tinham risco de serem portadoras, ela disse, eu vou avisar minha irmã, mas essas primas, eu odeio elas e não vou falar coisa nenhuma. E aí a gente vê como é que a gente pode atuar nessa situação. Então, a gente sabe que elas estão em risco, que pode ser prevenido, mas a gente tem que obedecer à confidencialidade do aconselhamento genético.
Aqui nós temos um outro exemplo também que aconteceu na prática, uma moça que tinha distrofia miotônica, que é uma doença dominante, onde você tem fraqueza muscular, nas formas mais graves você pode ter retardo mental, mas o que é mais importante, eles têm problemas cardíacos e que podem levar à morte súbita. Então, todos os casos têm que ser monitorados em relação a problema cardíaco. E aí nós falamos para essa moça, olha, é importante testar teus irmãos para saber se eles têm ou não a mutação. E quando é uma doença dominante como essa, existe muito mais dificuldade de convencer as pessoas assintomáticas a se testar. Bom, o que aconteceu nesse caso? Esse irmão dela é piloto de avião comercial. E aí a gente sabe que se ele tiver a mutação, ele pode ter um problema cardíaco e ter uma morte súbita, né, durante um voo. E de novo, então, vem a pergunta: será que a gente pode interferir numa situação como essa? Um outro exemplo é um casal que tinha uma criança com síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi é uma síndrome onde as crianças têm obesidade mórbida, problemas de comportamento, e geralmente não é herdado, geralmente é esporádico. Mas quando é herdado é de origem paterna. Tá? O que acontece no aconselhamento genético? Toda vez que você tem uma doença genética numa criança, a gente conversa com o casal na primeira consulta e diz, olha, pode ter sido herdado do pai, da mãe, ou pode ser uma mutação nova. E é muito comum, quando a gente fala para os pais que eles podem ter sido responsáveis por transmitir a mutação, que eles se sintam culpados, mesmo sem, na realidade, ter essa responsabilidade, né? E aconteceu nesse caso, é um casal que tinha uma menina com suspeita de síndrome de Prader-Willi, e quando a gente falou para os pais que, se fosse herdado, seria por origem paterna, o pai já começou a se sentir o último dos últimos, pelo fato de poder ter transmitido uma coisa ruim para a filha. Bom, nós coletamos então material dos três para confirmar o diagnóstico e para ver se realmente tivesse sido herdado, qual seria o risco de recorrência. Tá? Bom, o que nós descobrimos? Que aquele senhor não era o pai biológico da criança, era uma falsa paternidade. E aí a pergunta é, a gente conta ou não conta? Quem tem direito a essa informação e o que pensam os juristas? Então, eu contei essa história para um grupo de juristas e eu disse, bom, como é que a gente pode fazer numa situação como essa? E sabe o que eles me disseram? Que eu podia ser processada nas duas situações, se eu contasse ou se eu não contasse. Se eu contasse, eu podia ser processada pela mãe, que não tinha pedido essa informação, e se eu não contasse, eu poderia mais tarde ser processado pelo pai e dizer, olha, eu tive que sustentar uma criança que não era minha, né? Decidi não ter mais filhos por causa disso, enfim, N argumentos, né? E só para vocês terem uma ideia, a incidência de falsa paternidade varia de 3% a 10%, né? Chega a 10%. Os homens sempre ficam chocados quando eu mostro esses dados. A outra questão muito difícil na prática são os testes preditivos, né? Então, nós temos várias doenças de início tardio, para as quais não há tratamento, né? E a pessoa que é saudável até uma determinada idade, se tiver a mutação, ela tem o risco não só de vir a manifestar a doença, como também de transmitir para os descendentes. Então, entre elas, você tem a distrofia miotônica, coreia de Huntington, ataxia espinocerebelares, doença de Alzheimer, só para citar alguns exemplos, né? E aí, em cada caso, a gente para discutir realmente qual seria o benefício de saber precocemente se você tem uma mutação para uma doença sem tratamento, né?
Então, qual é a vantagem em ser testado? Existe um consenso internacional de não testar crianças assintomáticas para doenças de início tardio ainda sem tratamento. Então, quando começaram a aparecer esses testes, os pais que já sabiam que tinha mutação traziam seus filhos e diziam, meu filho herdou ou não a mutação, né? E no começo a gente não sabia como lidar com isso. E hoje existe esse consenso de não testar crianças. E por que isso? Porque se você testa uma criança, você está tirando dela o direito de decidir, quando adulta, se ela quer ou não ser testada. E na nossa experiência, a gente vê que a maior parte dos jovens adultos preferem não serem testados, né? Então, um exemplo que a gente vivencia com uma certa frequência são as ataxias espinocerebelares. Existem mais de 36 genes que são responsáveis, é uma doença autossômica dominante, e a pessoa é absolutamente normal até uma certa idade, mas se ela tem a mutação, ela começa a ter movimentos descoordenados, acaba indo numa cadeira de rodas e acaba tendo uma morte precoce por insuficiência respiratória, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o que significa você ter um diagnóstico de uma ataxia espinocerebelar? Nós tínhamos uma família com 3 irmãs, cuja mãe era afetada, e as 3 eram clinicamente afetadas, com todos os sinais, elas tinham movimentos coordenados, elas tinham problema de fala, enfim, todo o quadro típico de uma ataxia espinocerebelar. E aí elas queriam saber qual era a mutação, né, que era responsável, e quando nós fizemos a análise de DNA, nós confirmamos a mutação na mãe e em 2 das irmãs, mas essa não tinha a mutação. E, bom, quando você descobre uma coisa dessa, a primeira suspeita é que houve um erro ou troca de amostra. A gente fez uma nova coleta, repetiu o exame de DNA e descobriu de novo essa do meio, não tinha mutação. Então chamamos as 3 e dissemos, olha, está acontecendo uma coisa esquisita, a gente não está achando a mutação em você. Ela disse, como assim? O médico me disse que era certeza que eu ia ter a doença, que nós 3 íamos ter a doença. Ou seja, ela simplesmente somatizou todo o quadro clínico porque ela tinha certeza que ela tinha herdado a mutação da mãe e das 2 irmãs. Então, só para vocês verem qual pode ser o impacto de saber precocemente que você tem uma mutação como essa, né? E outros dilemas interessantes foi esse caso onde eu entrei em certeza e o medo da certeza, né? Então, era uma moça que veio nos procurar, ela era casada há 10 anos, o pai dela tinha ataxia e ela sabia, então, que ela tinha 50% de chance de ter dado a mutação. Mas ela não tinha coragem de se testar. E era casada, ela queria muito ter filho, mas ela disse, eu não posso transmitir essa mutação para um filho meu, né? E aí eu me lembro que ela veio com a mãe na sessão e chorava durante a sessão. E o marido dizia, não, tudo bem, se a gente não precisa se testar, se a gente não tiver filho, está tudo bem. E a mãe, que estava junto, insistindo para ela se testar, né? Não, minha filha, é melhor você se testar, tira isso da cabeça, é melhor você se testar. E a gente achou estranho, porque normalmente as mães tentam proteger os filhos, né? Bom, quando ela acabou a sessão, a mãe pediu para falar com a gente em particular e nos contou que, na realidade, ela não era filha biológica desse senhor que tinha ataxia, tá? Ou seja, ela não tinha risco nenhum de ser portadora, né? E podia fazer o sonho dela de ser mãe. Só que essa senhora, que era a mãe dela, né, disse, eu não tenho coragem de contar para minha filha, porque ela não vai me perdoar que eu menti para ela durante todos esses anos, né? Bom, a gente tinha vontade de contar na hora para a filha, essa era a nossa vontade, né? Mas o nosso medo era desestruturar toda uma família
e a gente, e vocês como psiquiatras devem saber isso melhor do que a gente, né? E aí nós resolvemos, então, conversar com a mãe e eu insistir com a mãe para ela mesma contar para a filha, e ela acabou contando, porque a filha depois nos ligou e disse, olha, eu conversei com a minha mãe e eu já sei que eu não preciso mais ser testada, tá? Então, como eu falei, a gente acusa a mãe ou ignora a informação, né? Nós como geneticistas, né? E um outro caso também muito polêmico foi também de uma família onde a mãe tinha uma ataxia espinocerebelar, que foi um caso que a gente viu no ano 2000, e ela tinha 3 filhas que na época eram assintomáticas e queriam as 3 saber se elas tinham herdado ou não a mutação. E como as 3 já eram adultas, nós dissemos, bom, vocês querem saber, vamos testar. O que a gente viu? Na época, a gente não descobriu qual era a mutação da mãe, porque são inúmeras mutações que podem causar ataxia espinocerebelar. E como a gente não descobriu qual era a mutação da mãe, a gente também não podia saber se as filhas tinham herdado ou não. O que a gente faz na prática? As pessoas assinam um consentimento dizendo, a gente pergunta, vocês querem que a gente continue pesquisando conforme a gente vai descobrindo novos genes, ou vocês querem que a gente descarte o DNA e se tiver alguma novidade a gente chama vocês de novo? E 100% das pessoas dizem, não, continuem pesquisando e se tiver qualquer novidade vocês pode testar o nosso DNA, tá? Bom, o que aconteceu? A gente tinha realmente o DNA, né? E em 2010, as 3 voltaram para o nosso centro, tá? Aí nós descobrimos qual era a mutação da mãe e essas 2 já estavam clinicamente afetadas, tá? Com todos os sinais. E na realidade, apesar da gente ter tido esse consentimento informado, a gente não tinha testado ainda. Testamos e confirmamos qual era a mutação das 3. Só que essa mais nova, que na época tinha 35 anos, era assintomática, disse, bom, agora que eu vi o que aconteceu com as minhas irmãs, eu não tenho mais coragem de ser testada. Eu tenho medo de vocês descobrirem que eu também tenho a mutação. E como eu quero muito ter uma criança, nós estamos na fila de espera para doação de óvulo, tá? E aí tinha a seguinte situação, a gente tinha o DNA dela, a gente tinha o consentimento informado, né? E a gente podia testar para saber se ela tinha ou não a mutação, né? Porque se ela tivesse, bom, ela continuaria com essa vontade dela de ter uma doação de óvulo. Mas se ela não tivesse a mutação, seria uma notícia espetacular, né? Tanto para ela como com a vontade dela de ser mãe, né? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês fariam nessa situação, tá? Não vou contar para vocês o que a gente fez. Bom, testar ou não testar? Essa é a questão, né? Bom, e outro caso era um rapaz que veio nos procurar porque ele disse que tinha parentes com ataxia na família dele, tá? Bom, e aí, quando ele nos contou sobre o nome dele, nós descobrimos que a gente tinha já testado a família toda, tá? A gente sabia que tipo de ataxia tinha, só que a mãe dele nunca contou para ele que tinha esses casos na família, tá? Bom, e aí, depois de muita briga, muito pensar, vamos dizer, ele decidiu que ele queria se testar, ele tinha 20 e tantos anos, nós testamos ele e ele não tinha mutação. Só que quando a gente foi procurá-lo para saber, para contar isso, ele não voltou mais ao laboratório, a gente não conseguia contactá-lo nem por e-mail, nem por telefone, nem de maneira nenhuma, a gente não conseguia contactar ele. E a mãe veio então nos procurar
e disse, olha, meu filho está trancado no quarto, ele não fala comigo, ele me culpa de tudo que acontece na família, né? E eu estou desesperado, eu sei que ele veio se testar, eu queria saber qual é o resultado. E aí, novamente, a gente tem o princípio da confidencialidade. A gente sabia que ele não tinha a mutação, mas a gente achava que quem tinha que ser informado primeiro era ele. E a gente não conseguia contato com ele. E, novamente, então, eu pergunto para vocês, a gente podia contar para a mãe o resultado sem contar primeiro para ele? O que vocês fariam nessa situação? Tá? A mãe pode ser informada numa situação como essa? Bom, e aí nós temos o caso dos consulentes que têm um risco aumentado de vir a manifestar doença de início tardio ainda sem tratamento, né? Nós queremos saber, e um exemplo que eu gosto de dar sempre é a doença de Alzheimer, porque todos nós estamos em risco para a doença de Alzheimer. E eu gosto sempre de perguntar isso para os alunos da medicina, né? Eu discuto esses problemas éticos com eles, e teve um ano onde eu perguntei isso para os alunos e metade da classe disse, não, eu gostaria de saber. Eu falei, vocês têm certeza? Não, nós temos certeza, a gente gostaria de saber. Eu falei, que ótimo, nós estamos testando no nosso laboratório, vocês estão todos convidados a virem a ser testados. E adivinha o que aconteceu? Nenhum veio ser testado, né? Então, é bom a gente saber, na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? E o que eu, pelo menos, não gostaria de saber, né? Por quê? Porque a gente esquece coisa o tempo todo, né? E se eu souber que eu tenho um risco aumentado, começar a esquecer alguma coisa, eu vou dizer, pronto, já começou, a doença já começou, né? Mas as companhias de seguro-saúde, nossos empregadores, eles poderão exigir testes preditivos para a doença de início tardio sem tratamento ou de tratamento muito oneroso? Será que a gente pode impedir? Então, na realidade, a informação contida no nosso DNA é muito mais acessível do que se pensa, não? Você está tomando um café, você deixa o DNA na tua xícara. E quem nos garante que isso não vai ser usado sem o nosso consentimento, né? Um exame de laboratório. Como? Um exame no laboratório. Pois é, exatamente. E tem uma história interessante que aconteceu há alguns anos, os mais velhos talvez lembram disso, da história do Pedrinho, e que foi sequestrado na maternidade em Brasília. E quando ele tinha 16 anos, se suspeitou que ele tinha sido sequestrado, fizeram um exame de DNA na mãe, nele e na senhora, que era a suspeita, e se viu que ele realmente tinha sido sequestrado, né? E na mesma época se descobriu que essa mesma senhora tinha uma outra filha chamada Roberta, que tinha 23 anos, e se suspeitou que a Roberta também teria sido sequestrada. Só que a Roberta disse, olha, eu não quero saber se eu fui ou não, eu me dou muito bem com essa senhora que me criou, se ela é minha mãe biológica ou não, eu não sei, mas eu me dou muito bem com ela e eu não quero saber. Só que ela foi à polícia, fumou um cigarrinho e deixou a bituca lá. E aí se pegou a bituca de cigarro para analisar o DNA. E o que se descobriu? Que realmente ela também não era filha biológica daquela senhora, ela tinha sido sequestrada. E eu sempre falo que esse é mais um motivo para a gente não fumar, né? Bom, ético ou não ético, né? E o direito dela de não querer saber, né? Que foi violado com essa bituca de cigarro, né? E aí, várias pessoas se manifestaram na época. Um jurista disse, a saliva de Roberta deixada do cigarro já não lhe pertencia, esse DNA é uma prova absolutamente lícita. E um promotor de justiça, Marcelo Mendrone, dizendo, não houve afronta de nenhum direito individual, não há ilegalidade, né? Então, a pergunta é ético usar material descartado de bancos de DNA para obter informações, para estudar nosso genoma, sem o nosso conhecimento, e em que situações? E aí nós temos uma outra questão, que são os testes genéticos populacionais, né? Que a mais famosa é a 23andMe, mas existem várias outras, e que oferecem testes
para várias características, né? Então, alguns exemplos da 23andMe, você manda o teu DNA, eles mandam ter um kit onde você pode mandar a tua saliva, e aí eles te mandam uma série de informações. Alguns exemplos são tendência para engordar com alimentos gordurosos, sensibilidade para sentir gosto amargo, a síndrome das pernas inquietas, a pessoa que senta e fica mexendo a perna sem parar, tipo de cera do ouvido, se é úmida ou seca. E esse é o mais ridículo de todos. Sentir mau cheiro na urina depois de comer aspargos. Eu nunca soube que isso era genético, né? Aí eu pergunto, eu preciso de teste para saber isso? Dieta alimentar de acordo com o seu genoma. Isso virou um outro comércio, né? E aí, outro dia eu estava vendo, e tinha uma reportagem na Veja falando disso, né? Na linha com o seu genoma, com o seu DNA. E a dieta baseada em exame revela as predisposições genéticas de cada pessoa que é associada a uma vida saudável e a uma rotina adequada de exercícios físicos. E aí eu pensei assim, em 3 exemplos que eles citam da importância de fazer esses exames de DNA para saber qual é a dieta que você deve seguir, né? Então, esse é o César Menotti, que tinha 33 anos, 1,77 m, 130 quilos. Qual era a dieta sugerida? 40% de carboidratos, 25% de proteínas e 35% de gorduras. Hélène Roche, 36 anos, 1,76 m, 65 quilos, dieta sugerida, 40% de carboidratos, 25% de proteínas, 35% de gorduras. Mariana Xavier, 35 anos, atriz, dieta sugerida, 40% de carboidratos, 25% de proteínas, 35% de gordura. Ou seja, a dieta é exatamente igual para todos e as pessoas estão pagando uma nota para ter esse DNA analisado, né? Desempenho esportivo é outra questão que principalmente preocupa muito americanos, australianos, né? Então, tem uma variante chamada CTN3 que estaria mais associada a esportes de explosão, esportes de resistência, né? E a questão é, quem que deveria ser testado, né? Crianças. E por que testar? Então, de acordo com uma mãe que queria testar seu filho, isso evitaria muita frustração nos pais, né? E eu pergunto, e a frustração da criança? Se ela não tiver a variante de atleta, ela vai ser desestimulada? E se tiver e não gostar de esporte, ela vai ser forçada a fazer esportes, né? Mas o mais preocupante é que em abril de 2017, o FDA deu permissão para a 23andMe oferecer testes para 10 condições, tais como doença de Alzheimer, Parkinson, câncer de mama, entre outras, né? E aqui... Opa, o que aconteceu aqui? E a nossa privacidade, como todo mundo sabe, já acabou, né? Tivemos o escândalo da Cambridge Analytica, onde nós tivemos vazamento de dados de milhões de usuários. Será que a gente pode perder também a nossa privacidade genômica? Então, todos esses testes que estão sendo feitos, por exemplo, na 23andMe, eles têm um banco de dados gigantesco do nosso DNA, da nossa predisposição para algumas doenças, e certamente as companhias de seguro-saúde adorariam ter acesso a esses dados. E como é que a gente pode garantir que isso não vai acontecer, né? E uns anos atrás, quando ainda era Dilma presidente, eu não sei se vocês lembram que houve um escândalo também de vazamento de dados, e aí tem um menininho alemão que diz para o Obama: meu pai disse que você espiona a nossa vida. E o Obama responde: ele não é seu pai. Então, só para vocês verem o alcance, né, que isso pode ter, né? E hoje acontece isso na China, né? Onde eles são totalmente vigiados
no celular, né? E os chineses têm uma pontuação que considera dados tradicionais, como pagamento de impostos, empréstimos, contas, etc. Dados sociais, como se a pessoa fez trabalhos voluntários, histórico acadêmico, uso de transporte público, comportamento no trânsito, planejamento familiar. E dados online, a interação com amigos, a confiabilidade das informações postadas, etc. E o cidadão recebe uma nota de acordo com todas essas informações que estão disponíveis pela internet. Né? A nota determina o lugar da pessoa na sociedade. Bom, outra coisa que eu acho preocupante é a história do consentimento informado. Será que alguém lê esse consentimento informado? Então, uma colega nossa que estava grávida, já nasceu o neném, mas ela estava grávida, ela foi no laboratório para fazer uns exames de sangue, e aí ela disse assim, eu tinha que assinar um consentimento informado com uma série de dados, e ela disse assim, não concordo, né? Mas geralmente as pessoas assinam sem ler. E veja o que dizia assim com mais detalhes, né? Ao assinar esse termo, você estará dando o seu consentimento para que possamos colaborar com o desenvolvimento de novos produtos, eventos e oportunidades promovidos pela DASA. Gerar análise e estudos que contribuam com a melhoria de nossas atividades. Transferência de dados para terceiros parceiros da DASA. Enfim, então vocês estão assinando isso tudo, né? E eles vão ter um banco de dados de cada um de nós para melhorar a qualidade da DASA. Não está escrito em lugar nenhum que é para melhorar a nossa saúde ou melhorar ou termos algum proveito disso. E as pessoas estão assinando e cada vez então a gente vai ter menos privacidade, né? Outra questão polêmica é a fertilização assistida e seleção de embriões. Qual é o limite, né? Então, existe hoje a possibilidade de fazer um diagnóstico para implantação para casais que têm alto risco de ter doenças graves, doenças letais graves para qual não há tratamento, como as distrofias musculares, fibrose cística, atrofia espinhal. Né? Então, quando o casal tem esse risco, você pode fazer uma fertilização assistida e pode tirar uma célula, um embrião de 8 células, saber se tem a mutação e você só vai implantar um embrião sem a mutação. Né? E aí, de novo, começam as questões éticas. Por exemplo, a história dos irmãos salvadores. O que são esses irmãos salvadores? São casais que têm uma criança com ou uma talassemia ou uma leucemia que não tem doador compatível e eles dizem, vamos ter uma segunda criança, mas só vamos selecionar um embrião que seja compatível para tratar do nosso filho, ou com sangue de cordão umbilical ou medula óssea. Né? E isso foi um objeto de muita polêmica. Todos os casais que queriam fazer isso dizem, olha, em vez de perder uma criança, a gente vai ganhar 2. Né? E hoje isso é aceito. Mas a questão ética que se coloca é como é que se sente a pessoa que foi gerada para salvar um irmão. E alguém me perguntou isso, como é que você se sentiria sabendo que você foi gerada para salvar um irmão? Olha, eu não posso saber pelos outros, mas eu, pessoalmente, eu me sentiria muito bem, muito feliz de saber que eu fiz alguma coisa útil na vida, né? Porque está cheio de gente que nasce, vive e morre e não faz nada de útil, né? Então, pelo menos eu saberia que eu fiz alguma coisa de útil, né? Mas, de novo, a questão ética. E DPI para escolha de sexo quando não há risco genético, né? É proibido nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil, mas a gente sabe que é feito no Brasil. Na China e na Índia, a gente sabe que há aborto e infanticídio sempre favorecendo o sexo masculino. Em Israel, eles permitem só no 5º filho ou 5ª filha. Ou seja, se o casal já teve 4 filhos ou 4 filhas, no 5º eles permitem, então, fazer o diagnóstico de sexo, o diagnóstico pré-implantação. Né? Mais interessante é que fizeram entrevistas na Inglaterra
com 2.300 casais que em idade reprodutiva e perguntaram se vocês pudessem escolher o sexo do seu filho, o que vocês iriam escolher? E um grupo disse, eu preferia homem, um outro grupo disse, eu preferia mulher, e um terceiro grupo disse, indiferente. E quando eles foram tabular os dados, eles viram que dava exatamente meio a meio. Ou seja, num país como a Inglaterra, se os casais pudessem escolher o sexo dos seus filhos, a gente não teria as distorções que ocorreram na China ou na Índia, né? Na Alemanha, os resultados foram semelhantes. No Japão, os resultados foram muito interessantes, porque há 25 anos havia uma preferência nítida por meninos, mas em 99 eles repetiram esse questionário e 75% declararam preferir meninas. E a minha opinião é que talvez porque a pressão social em relação ao sexo masculino é muito grande no Japão, talvez por isso eles prefiram meninas. Mas isso é opinião minha, né? Mas o mais polêmico são pais surdos que querem selecionar só embriões com mutação para surdez para implantação. Eles descartam embriões com audição normal. Quais são os argumentos? Que eles têm uma comunicação muito melhor com os filhos e que a surdez não é um defeito, mas uma cultura linguística a ser preservada. E que seus filhos têm o direito ao silêncio, né? Então, por um lado, é muito bom saber que pessoas com surdez são muito bem adaptadas, mas, por outro lado, uma pessoa que nunca teve uma audição não tem ideia de o que é ouvir uma música, ouvir o barulho do mar, né? Além do fato de eles terem muito mais dificuldade de aprender línguas, para viajar, enfim, não é uma vida tão fácil assim. Pais acondroplásico, que também querem selecionar filhos acondroplásicos, que têm argumentos semelhantes. Se a nossa casa é toda com pessoas baixinhas, se tiver um de altura normal, não vai nem caber na casa, né? E aí vem de novo os problemas éticos, seleção de embriões com outras características, que eles chamam os bebês desenhados, né? Bebês com habilidade para esportes, beleza ou outras características, né? O James Watson, que foi o pai da dupla hélice, diz que a burrice é uma doença genética e ele propõe a manipulação dos genes da beleza, né? Eu sempre me pergunto, será que o Einstein teria sido selecionado? Bom, mas se ao invés de selecionar, a gente puder editar os genes, né? Então, como vocês sabem, esse ano a Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier ganharam o Prêmio Nobel exatamente porque conseguiram mostrar essa tecnologia de alterar genes, que por um lado é importantíssimo para doenças genéticas, né? Mas quais vão ser os limites, né? Então, quando a gente pensa de edição de genes em embriões, né? Não sei se vocês lembram, há quase 2 anos houve um escândalo na China porque o He Jiankui editou genes responsáveis por HIV em 2 gêmeas que foram implantadas, né? Por que o escândalo? Porque quando você está alterando um gene em um embrião, você vai transmitir isso para as próximas gerações. E a gente ainda não tem, não tem ainda o conhecimento suficiente da técnica para ter certeza que você está editando só um gene-alvo. Você pode editar outros genes ao acaso, e isso ainda é um risco enorme, né? Então, enquanto a gente não tiver essa certeza, a gente não pode brincar de editar genes, principalmente em embriões, né? Então, foi pedida uma moratória até termos mais segurança sobre o método, né? Mas e pesquisas com células embrionárias, né? É ético ou não é ético fazer as pesquisas? Eu defendo que a gente deva fazer pesquisas em embriões que não vão ser implantados, deixar isso muito claro, porque enquanto a gente não fizer pesquisa, a gente não vai ter segurança do método, né? E eu discuti isso com esse geneticista, que é israelense, que é um papa no assunto, e ele defende que seleção de embriões com mutação ainda é a melhor opção. Mas a questão é, será que é melhor descartar do que corrigir? Porque hoje a gente descarta os embriões que têm mutação.
será que se a gente conseguisse corrigir as mutações, ao invés de descartar, não seria uma alternativa muito melhor? E se a gente não fizer pesquisa, a gente nunca vai ter essa segurança, né? Mas, de novo, as questões éticas, edição do genoma para melhoramento, aumentar a musculatura, desempenho esportivo, aspectos físicos, inteligência, longevidade, o que é possível, né? Beleza, o rosto perfeito, o que a gente chama de rosto perfeito, né? Então, tem uma artista nos Estados Unidos que constrói rostos a partir de DNA descartado na rua, em ponta de cigarro, chiclete e cabelo, né? Essa é a artista. O DNA descartado é comparado com uma base de dados do genoma humano, né? Então, ela não consegue ainda determinar a idade, mas ela consegue já determinar 50 características como ancestralidade, sexo, cor de olhos, morfologia facial, tendência para obesidade, distância entre os olhos, ou seja, esses genes já são conhecidos e já poderiam ser manipulados, né? E aí, essa mesma artista diz, olha, só que os rostos que eu construo, eu não conheço as pessoas, eu não tenho certeza se são realmente semelhantes ou não às pessoas. Então, para tirar isso já limpo, ela fez o próprio autorretrato a partir do próprio DNA. Então, ela fez essa mesma análise a partir desses dados de DNA e de computação, e esse é o rosto dela e o rosto desenhado, e essa é ela. Então, vocês vão me dizer se é semelhante ou não. Bom, e realmente trabalhos já mostram que isso é possível determinar já 12 características antropométricas com facilidade no DNA. Esse foi um trabalho publicado já recentemente, né? Outra característica são os genes de longevidade, né? Nós mesmos temos um estudo com centenários, né? Essa dona Eugênia com 105 anos, a dona Cibele, que me convidou para o aniversário de 100 anos, fez um belo discurso, ela mesma escreveu no aniversário dela, né? A Cleonice Berardinelli, que é uma poetisa no Rio de Janeiro, enfim, quais são os segredos delas, e todo mundo gostaria de poder ter esses genes, né, e ser um centenário saudável, né? E tem pesquisas muito interessantes desse pesquisador, que chama Nir Barzilai, que estuda centenários, né? E o que é interessante é que ele mostra que 60% dos homens centenários e 30% das mulheres fumaram durante um longo período de tempo. Quase 50% eram obesos e menos 50% faziam exercício, ou seja, eles não faziam nada de saudável. E o que ele defende é que eles têm genes protetores, né, que protegem realmente contra qualquer desaforo do ambiente. E ele conta uma história, ele fez uma entrevista com essa senhora de 106 anos, que confessou para ele que ela fumou a vida inteira. E ele diz assim, mas se os médicos não lhe diziam que não era para fumar? Ela disse, não, me disseram, eu tinha 4 médicos que me disseram, mas infelizmente todos eles já morreram, né? Então, mostrando realmente que tem algumas pessoas que aguentam qualquer desaforo no ambiente. E nós já coletamos amostras de 10 centenários que ou tiveram formas muito leves de Covid-19 ou ficaram assintomáticos, inclusive uma senhora já de 114 anos. Então, mostrando que essas pessoas realmente aguentam até uma Covid-19, né? Inteligência, esse é outro dilema ético, né? Tem um documentário que eu recomendo, dessa holandesa, que fala do sonho chinês do sequenciamento, Busca dos Genes da Inteligência, onde eles quiseram fazer o sequenciamento de 2.000 jovens com QI de maior de 130 para achar os genes da inteligência, né? E o estudo genômico de 78.000 pessoas achou de 52 genes associados à inteligência, né? E como é que essa informação será usada? De novo, edição de genes, desenvolvimento de drogas para aumentar a inteligência, e se for, quem teria acesso a essas drogas, né? Ou
vai haver seleção de embriões mais inteligentes, né? E aí eu escrevo no Twitter e escrevi: você seria a favor de alterar o genoma de um embrião para torná-lo mais inteligente? E um escreve: seria a favor de alterações genéticas em embriões para evitar doenças, mas depois que abre a torneira, você tem que colocar um capataz. E o outro diz: se os chineses começarem a gerar milhões de crianças com QI de 200, os outros países não terão muita opção, né? E aí tem uma experiência muito interessante de um americano chamado Robert Graham, que era um milionário que, quando ele tinha 74 anos, ele fundou um banco de espermas de ganhadores de prêmio Nobel. Ele dizia que o mundo estava cheio de idiotas e que precisava de mais pessoas inteligentes, né? E qual foi o resultado dessa experiência, né? O banco fechou em 99, 2 anos depois da morte dele, mas eu sempre me perguntei: e os filhos dos prêmios Nobel? Qual a expectativa dos pais sobre essas crianças? E como esses jovens se sentem ao saber que herdaram um DNA prêmio Nobel, né? E muito interessante, existe um livro que foi escrito por esse autor, David Plotz, que chamou A Fábrica de Gênios, né? E ele descobriu que 215 crianças foram inseminadas com espermas do banco e conseguiu recontactar 30. O que ele descobriu? Algumas são muito inteligentes, 3 têm talento para música ou doença, 1 tem autismo, 1 tem uma doença muscular degenerativa, ele não fala que doença é, mas vários estão abaixo da média. E eu pergunto: isso é diferente da média da população? E aí ele mostrou um que eu achei extremamente interessante, desse Doran Blake, uma entrevista, que aprendeu computação aos 2 anos, diz que ele lia Hamlet aos 5, tem um QI de 180 e a mãe dele ganhou muito dinheiro fazendo publicidade com ele, né? Qual foi o depoimento desse menino aos 18 anos? Ele disse assim: a ideia de fabricar gênios foi cretina. O fato de eu ter um QI alto não me torna mais feliz ou melhor. Há uma enorme expectativa em torno de mim e eu não fiz nada de especial. Não acho que ser inteligente é o que faz ser uma pessoa. O que faz a diferença é ser criado por uma família que te ama, sem pressões ou expectativas. E se eu tivesse um QI de 100 e não 180, isso não faria nenhuma diferença na minha vida. Então, isso é interessante, com uma experiência real, né, de seleção de genes de inteligência, né? Mas, mesmo assim, na China, eles fazem seleção de esperma só de bons comunistas, né? A principal condição para poder doar esperma é ter um amor à pátria socialista, um amor permanente pela pátria socialista, né? O que a gente pode esperar do amanhã? Se todos nós pudéssemos ter um QI altíssimo, viver mais de 150 anos, né? Então, tem um livro muito interessante desse francês, Laurent Alexandre, que fala da La Mort de la Mort e como é que a tecnomedicina vai revolucionar a humanidade. E, segundo ele, a partir do que ele chama de transhumanismo, que junta a nanotecnologia, a biologia, a informática, as ciências cognitivas, nós vamos poder viver 1000 anos. E, segundo ele, então, o primeiro bebê que vai viver 1000 anos já nasceu, tá? E segundo Yuval Harari, a morte é apenas um problema técnico, né? Bom, o que eles propõem? Que a inteligência artificial com biochip será superior a qualquer cérebro humano e permitirá um acesso imediato até a todos os bancos de dados, né? Aí eu pergunto: extra-inteligência já não é uma extensão do nosso cérebro? O que a gente faz se não tiver acessando o Google, né? Além disso, eles dizem: enquanto você lê um livro na internet, você será lido. E no futuro haverá sensores capazes de reconhecimento facial e sensores biométricos que saberão como cada frase atua sobre a tua pressão sanguínea, o que te faz rir, o que te faz chorar, o que te dá sono. Isso vai ficar registrado, né? Você lê um livro, daqui a uns meses você esqueceu totalmente o que você sentiu quando leu o livro, mas isso vai ficar registrado para sempre na internet. E aí, outra questão: se a manipulação do genoma permitirá selecionar os melhores genes, prevenir doenças genéticas. Mas quais serão os limites?
um bebê desenhado de acordo com as nossas preferências, expectativas, de olhos azuis, músculos de atleta, sem risco de calvície, obesidade, QI elevado, sem risco para Alzheimer, câncer ou derrame. Programado para viver vários séculos. Quais serão as queixas dos bebês? Todo mundo já ouviu um adolescente dizer: eu não pedi para nascer. Quais vão ser as futuras queixas? Eu não queria ser menina. Eu queria ter olhos azuis, mas não a boca da Angelina Jolie. Eu queria ser mais alto, mais baixo, mais inteligente. Eu não queria ser esportista, eu queria ser música. E assim vai, né? Então, esses bebês desenhados de acordo com as nossas expectativas e não com as expectativas da criança, né? Que vai se desenvolver. Nós poderemos controlar a alteração do nosso genoma, a alteração de nossos genes, né? E já existe, então, os biohackers, né? Que já dizem como é que você pode editar um ser humano na sua garagem. Então, esse é o Josias Zeiner, ele é um biólogo e ele já propõe que você possa editar seus genes e tem toda uma receita, né? E ele mesmo editou um gene da miostatina, que é um gene que faz aumentar a musculatura. Então, ele injetou num dos braços para editar o gene, para ficar com o braço mais musculoso e ver se funciona ou não, mas eu não sei os resultados dessa experiência maluca. Mas o que ele diz que essa é a primeira vez na história da humanidade onde humanos não serão mais escravos da genética com que nasceram, né? E que a morte seria uma escolha e não o nosso destino, né? E aí eu vou parar por aqui perguntando, nós saberemos lidar com essa revolução? Então, eu queria agradecer todas as pessoas, as entidades que nos apoiam nas nossas pesquisas e todo o grupo do Genoma Humano. E agradecer novamente o convite e eu estou aberto para perguntas e discussões. Obrigado, Maiana. Genial, como sempre. Nós tivemos 90 pessoas, estamos com quase 90 pessoas na sala, né? Eu vou aqui estar recebendo as perguntas. Você está me ouvindo direitinho, não é? Estou. Na verdade, né, a história do iPhone, ela é muito recente, né? Steve Jobs lançou o iPhone em 2007. Nós temos aí 13 anos de história. E nós não carregamos um livrinho de endereços, nós carregamos um verdadeiro banco de dados. Né? E uma possibilidade é que utilizar, por exemplo, o iPhone como memória, porque toda hora vem, você lembra o nome daquele ator? Não, pega aí no Exatamente. Como que é o nome daquele filme que se o cara foi, não sei o quê, aí pega aí no Google. Né? Na verdade, isso estaria reduzindo a nossa capacidade de memória. Né? Mas realmente, Maiana, é fascinante a forma como você traz essas questões que virão, que são contemporâneas e futuras, né? E esses desafios éticos, perguntas que normalmente a gente não tem nem como responder. Né? É o que você falou, se eu falar para o pai, eu vou ser processada, se eu contar para a mãe, eu sou processada. E é impressionante mesmo essa questão da paternidade. Eu gosto muito do seu humor também. Né? Eu acho realmente muito, muito legal poder assistir uma aula tão séria, mas sempre mantendo o humor. Não é? Eu vou fazer aqui algumas perguntas. O Dr. Salvador Bianco diz o seguinte: nos últimos anos têm surgido fortes evidências da existência da interação de duas vias entre gene e ambiente. Surpreendentemente, essa interação muitas vezes resulta até em mudanças epigenéticas transgeracionais. A seu ver, como isso pode mudar nossa tradicional maneira de pensar a genética? Dá para entender? Dá. Por exemplo, se viu em camundongos, né, que existe uma alteração epigenética naquelas que são boas mães,
né? Aquelas que não são boas mães, isso é transmitido de geração para geração. Existem, sim, algumas características que são transmitidas, né? Mas eu acredito que são poucas. Pode ser que a gente se surpreenda com a evolução. Seria ótimo se a gente pudesse transmitir para os filhos, por exemplo, aprendizado de uma língua ou de mais de uma língua, né? Habilidade para esportes, enfim, várias características que a gente às vezes tem que penar muito, né, para poder desenvolver. Mas ainda eu acho que são poucas as características que são transmitidas de uma geração para outra, né? Porque quando você tem alteração epigenética, mas você tem um reset, né, no embrião, e aí aquilo já não é mais transmitido, né? Acho que essa pesquisa que você citou, né, o que é interessante é a questão do nature and nurture, né, mostrando que o enriquecimento ambiental produz modificações genéticas importantes, né? O pessoal do MOSH, ZITS, lá da McGill, né, que tem feito bastante essas pesquisas, você deve ter seguido bastante. Né? Tem uma pergunta da Raquel: tem pesquisa sendo feita sobre doenças genéticas que afetam a produção de cabelo ou sobre diferentes tipos de alopécia? Olha, tem muita gente pesquisando isso, porque é um negócio trilionário, né? Se descobrir como é que faz para crescer cabelo, a pessoa vai ficar realmente mais do que bilionária. Mas nada ainda comprovado totalmente, né? São só pesquisas por enquanto. Parece que as pessoas sofrem muito, né, com a calvície. É impressionante, né? Não sei, como eu não tenho, eu não vejo muito sentido. Não tem Lagrange, tem pessoas calvas que são tão charmosas, né? Mas, enfim... Mas é charmoso no homem, na mulher não é tão charmoso, né? Na mulher é mais complicado. Eu já ouvi gente dizendo que os carecas são mais inteligentes. Então, as pessoas realmente têm que dizer, olha, tem vantagens, né? Mas, de novo, isso é em homem, né? Assim como cabelo branco em homem é charmoso, em mulher envelhece, né? Então, tem algumas discriminações sociais, né? que não favorecem a mulher. Pessoal, quem gostaria de fazer algum comentário? Ô, Jair, eu me inscrevi aí. Eu não vi, desculpe, Miguel. Bom, Maiana, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Foi extremamente interessante e muito abrangente, né? E eu acho que faz a gente pensar em muitas coisas, né? Tem vários aspectos aí importantes em tudo isso que você falou, né? Acho que, antes de mais nada, o sentimento que talvez predomine em mim, diante de tudo que você colocou, é óbvio que, por um lado, se abre um campo maravilhoso do ponto de vista de coisas boas que se podem realizar, mas eu acho que acaba predominando um medo muito grande do mau uso que isso pode ter, né? É impressionante essa capacidade, quando a gente pensa nas questões de eugenia lá da época dos nazistas, quer dizer, com esses instrumentos na mão hoje, então, que não seria isso, né? Uma coisa terrível, né? Enfim, eu queria, na realidade, te fazer duas perguntas, tá? Se o pessoal me permite. Uma delas diz respeito à nossa nova lei de proteção de dados, né? De que forma essa lei aqui no Brasil, o que você acha dela do ponto de vista da tua área de atuação, de que forma essa lei impacta o que, de alguma forma, você faz na área da genética humana? Essa é uma experiência, a questão dessa lei de proteção de dados. E a segunda pergunta é uma pergunta mais para um comentário seu, na medida em que eu acompanhei durante um bom tempo um programa que, durante acho que um período, você teve junto com o Jorge Forbes, que é um psicanalista, ou seja, uma pessoa que é da nossa área, da área da psiquiatria e da saúde mental, né?
Eu queria que você pudesse contar um pouquinho, mesmo de uma maneira resumida, dessa sua interação com um psicanalista, alguém que representa a área da saúde mental. Que coisas assim mais importantes te ocorreram nessa interface da saúde mental e da genética? Obrigado. Olha, então, em relação à proteção de dados, eu sou favorável que haja realmente proteção. Agora, eu questiono muito se realmente vai haver proteção de dados ou se pode haver sempre vazamento de dados. Uma coisa interessante é que no Brasil, sempre foi quando você coleta material de voluntários, você continua sabendo qual a identidade dessas pessoas. Você protege um banco de dados que não pode ser acessado, mas você mantém a identidade dessas pessoas. Enquanto nos Estados Unidos, você doa o material para uma pesquisa, você é desidentificado e nunca mais se descobre quem você é. Qual é a vantagem do Brasil? Nós já tivemos mais de uma vez casos onde a gente descobriu uma mutação num voluntário e essa mutação poderia determinar prevenção de nascer uma criança com uma doença genética. Né? E isso já aconteceu, nós contactamos a pessoa voluntária e ela realmente ficou muito, muito agradecida porque ela pôde depois prevenir o nascimento de uma criança afetada. E não teria sido possível nos Estados Unidos. Né? Ou se amanhã eu descubro que se você tem uma mutação, pode predispor a um problema cardíaco que pode ser tratado. Enfim, eu acho que eu defendo que é interessante ter acesso às pessoas. Mas, novamente, os dados têm que ser protegidos quanto possível. Não sei quanto que a gente consegue, né? Agora, em relação ao Jorge Forbes, ele tem acompanhado o atendimento de pacientes e que, principalmente com essas doenças neurodegenerativas, sofrem muito quando recebem um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa e muitos deles simplesmente decidem parar de viver, se excluem da sociedade e param de viver. E ele tem feito um trabalho muito bom com essas famílias, com esses pacientes, mostrando que dá para você reinventar a tua vida apesar do problema genético. Né? Nós tivemos casos muito interessantes, inclusive algumas coisas divertidas. Por exemplo, tinha uma senhora que é um tipo de uma distrofia que a gente chama de cinturas, ela está numa cadeira de rodas desde os 40 anos, e ela veio com o marido procurar o serviço. E aí, quando ele viu ela, disse assim, bom, qual é o seu problema? E ela ficou calada. E ela disse assim, aí o Jorge disse assim, você prefere falar sozinha? Ela falou sim. Aí o marido saiu e ele perguntou de novo, então, você quer contar para a gente qual é o seu problema? Ela disse assim, eu não tenho problema nenhum, o problema é ele tem síndrome do pânico e aí não vai para lugar nenhum se eu não for junto. Ela disse assim, eu perdi minha liberdade. Né? Ela numa cadeira de rodas, dizendo que ela tinha perdido a liberdade. Né? Então, queria que a gente tratasse dele. E realmente foi o que foi feito. Então, o que é interessante é que a maioria desses casos, eles não se queixam da doença, eles têm outras queixas que não têm muito a ver com a doença. E o trabalho dele é muito interessante, eu tenho sempre falado para ele que ele devia escrever um livro a respeito. Tem várias histórias interessantes. Mariana, tem uma pergunta aqui do Júlio Dantas. Quando pensamos em aumento de expectativa de vida e saúde, qual o seu posicionamento em relação ao impacto ambiental? O planeta aguenta essa quantidade de gente saudável, bonita, inteligente, longeva? Vai aguentar, está nascendo muito menos gente. Né? Então, a pirâmide mudou. Os casais têm, na Europa, por exemplo, casais têm um filho, quanto muito, né? Ou muitos não têm nenhum, né? Então as pessoas vão viver mais
já estão vivendo mais e a pirâmide mudou. Já se sabe que a partir de 2050 a gente vai ter muito mais gente. Aliás, nem é 2050, 2030. A gente vai ter muito mais gente com mais de 60 do que com menos de 5, né? Então, acho que o planeta aguenta sim, né? E uma vantagem das pessoas mais idosas, eu acho que as pessoas mais idosas têm mais paciência, talvez, têm mais sabedoria, né? Eu acho que se preocupam menos com coisas banais, né? Que não levam a nada. Não sei se vocês concordam com isso. Não, perfeito. Professor Marcos, por favor. Professor Marcos Ferraz. Tira o som. Precisa colocar o som, Marcos. Ok. Achei isso. Olha, eu queria fazer apenas um comentário. E esse comentário é um comentário de alguém que tem mais de 80 anos. A questão ética. Nos anos 70, fim dos anos 70, eu fiz parte de um grupo que entrou no Conselho Regional de portanto, questão de ética médica, e basicamente um movimento chamado de libertação contra aquele processo de ditadura que existia. Então, discutimos muito problemas éticos. O que me coloca encantado no dia de hoje é perceber a mudança fantástica dos problemas éticos. Isto é, tudo aquilo que foi descrito hoje, conversado hoje com o seu brilhantismo, jamais passou na nossa cabeça a possibilidade desse mundo que está se vivendo. Então, o fato de eu viver tanto mais, portanto, me deu a oportunidade, e me dá a oportunidade de descobrir uma mudança fantástica daquilo que é o avanço da medicina, o avanço da psiquiatria que eu acompanho, da medicina, e particularmente nessa questão que foi brilhantemente colocada hoje, que os problemas éticos, aqueles que existiam, e agora esses que são imensos e estão em plena discussão. Parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada. A professora Andréa Jakovski, que é a nossa professora especializada em neuroimagem, gostaria de falar. Andréa? Bom dia, Mariana, parabéns, excelente palestra, acho que abre a nossa visão para outras questões que eu particularmente nunca havia pensado, mas tem uma pergunta, um comentário, e acho que você já até falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir um pouquinho mais a sua opinião a respeito. Quando, por exemplo, a gente consegue agora identificar muito precocemente, né, os indivíduos, ou até mesmo crianças e bebês, que têm a presença dos 2 alelos da APOE4, né? Por exemplo, pensando em risco aumentado para a doença de Alzheimer precoce, né? Eu vejo de uma forma positiva isso, porque nós poderíamos pensar em possíveis intervenções precoces, né? Embora a gente saiba que não necessariamente a mudança do estilo de vida vai proteger esse indivíduo, mas eu tendo a pensar que quanto mais precocemente a gente consiga identificar, maior a nossa chance de minimamente retardar isso. Mas eu imagino que na mão dos planos de saúde também essa informação é extremamente perigosa, né? Então, como balancear isso, a intervenção precoce versus essa informação que pode acabar dificultando o acesso desses indivíduos a um plano, ou enfim, não sei se ficou claro. Então, existem, não só para a APOE4, você tem um risco aumentado, não é uma certeza, né? Assim como você pode determinar que você tem um risco aumentado de ter hipertensão, de ter diabetes, enfim. Eu me pergunto qual é a vantagem em saber precocemente quando eu acho que a receita é igual para todo mundo.
Quer dizer, se você vai dizer, não, teu filho não tem risco de ter Alzheimer, então não precisa se preocupar com os estudos dele, não precisa se preocupar se ele está esquecendo coisa, tá? Não é verdade. Você vai querer dar a melhor educação independentemente do que você sabe sobre a genética dele, né? De fato, se você souber que ele tem um risco aumentado, eu acho que você acaba valorizando muito mais qualquer esquecimento da criança, né? E ele pode ficar estigmatizado. Eu sou totalmente contra se testar crianças para essas condições de início tardio. Agora, se amanhã a gente descobre um tratamento precoce e que pode evitar, aí o papo é outro. Aí sim eu acho que a gente deve testar, né? E principalmente nas formas hereditárias, né? Que essas têm as formas hereditárias. Eu não sei se vocês viram aquele filme Para Sempre Alice, que onde tem uma... Então, tem essas formas, felizmente são muito raras, mas tem muita pesquisa sendo feita, né, nessas pessoas, e a gente espera realmente achar um tratamento. Aí sim, aí vai valer a pena testar todo mundo precocemente. Obrigada, Mariana. Mariana, Oi. Você não quer fazer um comentário sobre o que você tem acompanhado em transtornos mentais? Né? Então, como que a influência genética, o que avançou na questão dos transtornos mentais? Olha, não é um campo que eu acompanho muito, que a gente sabe que realmente tem um componente genético, principalmente esquizofrenia, né? e doença bipolar, mas o ambiente também influencia bastante, né? Realmente não é... Eu sei que no começo se achava que era só ambiental, mas hoje a gente sabe que a genética tem um papel importante, né? Mas eu realmente não saberia te dizer, não é um campo que eu acompanho de perto. Cássio, quer fazer algum comentário? Professor Cássio. Não, eu só quero parabenizar a professora Mariana, né, por essa brilhante palestra e uma questão que ela deixa questões para a gente pensar, né? Isso é muito importante numa palestra, não é só as conclusões, né? Mas abrir questionamentos que provavelmente nós não temos resposta e temos que continuar pensando. Essa questão predominante que o professor Marcos falou, né? De questões éticas que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, nós não tínhamos a menor ideia, né, que nós iríamos deparar com essas questões. Então, eu só queria parabenizar, né, e essa questão, quando a questão genética se torna uma questão não de prevenção de doença ou de intervenção precoce, mas uma questão da vaidade humana, que cor vai ser o olho, se vai ser isso, se vai ser aquilo, se vai ter cabelo, não vai ter cabelo, né? Enfim, que aqui entre nós não é o melhor uso, né, da genética. Eu não sei se você Totalmente. Totalmente. Aliás, eu queria comentar, porque eu levantei umas questões, eu vou contar para vocês daquele caso, dos casos, da moça que tinha 2 irmãs com ataxia espinocerebelar, que estava grávida e tinha medo de saber, né? Então, nós discutimos muito isso, porque ela disse, agora eu não tenho coragem, mas a gente sabia que tinha o DNA dela guardado, né? E que a gente podia dar uma boa notícia. E nós decidimos, então, testar, e ela não tinha mutação. Tá? Então, a gente chamou ela de novo, testou de novo, coletou material de novo, sem falar que a gente já sabia, né, porque a gente queria realmente confirmar. E quando nós confirmamos, gente, foi a coisa mais emocionante, a sessão mais emocionante que eu já vivi. E aí o marido dela, né, ela não era de São Paulo, ela era de Minas, olhou para mim e disse assim, vocês têm um motel aqui na cidade universitária? Então, terminou assim a história e eu soube depois que ela teve uma menina. Então,
É difícil a gente pesar, né, numa hora dessas, o que fazer, o que é o melhor, né? Tem muita gente que condena, diz, não, você não podia, ela não queria, você não podia ter feito. Mas ela já tinha assinado antes o consentimento, né? E aí nós resolvemos arriscar. Ô, Maiana, aquela questão da mãe e do filho, eu não ia aguentar olhar para a mãe e dizer, olha, avisa o seu filho que ele não tem nada. Estaria cometendo uma infração ética. Você diria para a mãe? Falaria, o menino está lá fechado, trancado, doente. Então, eu vou te contar o que aconteceu nesse caso. A gente tentou por todos os meios se comunicar com ele. Aí mandamos um e-mail para ele dizendo que ele não tinha mutação e mandamos um WhatsApp para o telefone dele, que também dizendo que ele não tinha mutação. Então, mandamos o relatório. Depois que a gente mandou o relatório, a gente disse, bom, acho que agora essa mãe tem direito de saber, né? E aí nós contamos para elas, assim, olha, a gente já mandou para ele o relatório dizendo que ele não tem a mutação. A mãe ficou radiante, né? Aí passou um mês, ela voltou. E aí, sabe o que ela nos contou? Que ele continuava trancado no quarto sem falar com ela. Então a questão era outra, não era só isso. Né? Ela veio pedir ajuda, né? E ela dizendo atrás da porta, dizia para ela, você não tem a mutação. Eu acho que ele ficou muito bravo que ela sabia de toda a história familiar, não contou para ele, enfim, era um problema de relacionamento muito mais complexo do que só isso, né? Mas eu me lembro que na época o Forbes estava junto, e ele estava louco para dar o resultado, porque a gente só chama ele quando é para dar uma notícia, né? Ele disse, não, quando eu tenho chance de dar uma boa notícia, o paciente não vem, né? Ele ficou muito frustrado. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da confidencialidade a partir da minha experiência recém-terminada de ter sido coordenador por 6 anos do Comitê de Ética em Pesquisa da nossa Universidade Federal de São Paulo. Eu acho essa questão da confidencialidade extremamente complicada e séria, muito séria, né? Você citou, inclusive, na resposta que eu te perguntei sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a diferença dos Estados Unidos e do Brasil em relação a lidar com certas informações. E o que é importante é assim, quer dizer, se vai existir um consentimento livre e informado que a pessoa vai assinar, tem que estar muito claro nesse consentimento com o que ela estaria, de alguma forma, concordando que fosse feito com os dados que, de alguma maneira, viriam de material biológico dela, como no caso, por exemplo, de estudos genéticos, né? Eu acho que qualquer coisa que vá além do que foi previamente autorizado por essa pessoa, nós devemos estar absoluta e terminantemente proibidos de fazer qualquer coisa com isso que possa extrapolar o nosso próprio conhecimento. A maneira como as pessoas podem lidar com a quebra da confidencialidade, mesmo quando feita em nome de dar uma boa notícia, é imprevisível. É imprevisível. Então, a probabilidade disso dar uma confusão e dar um processo e dar alguma coisa aonde a gente se vulnerabiliza, né, como pesquisador ou como clínico, se nós estamos atendendo pessoas presas à questão do sigilo, né, profissional, é algo que a gente tem que ter, na minha opinião, na mais alta conta, porque realmente assim o que as pessoas fazem como reação a quebras é algo absolutamente imprevisível. Existe uma maneira, né, que você chegou a citar, do ponto de vista de banco de dados, que permite se lidar com questões que, de alguma maneira, não tiveram um consentimento prévio, que é a questão da anonimização. Quer dizer, quando você tem um banco de dados muito grande, em que é possível você anonimizar de quem é que cada um daqueles dados serve ou pertence, sugerindo a possibilidade de identificar a pessoa, e lida apenas com o conjunto dos dados e não com dados em particular, o que não é praticamente
possível quando se trata de situações que afetam muito poucas pessoas, mas sendo possível essa anonimização e lidando com os dados de maneira ampla, não há nenhum grande problema de se poder divulgar pesquisas que são extremamente importantes para o avanço do conhecimento. Mas eu acho que, nos casos individuais, essa questão da confidencialidade é algo que deve ser tratado como algo sagrado, mesmo em nome de uma boa causa. Ou seja, mesmo que a notícia fosse boa, nós não temos o direito de fazer algo que não foi previamente autorizado pela pessoa que, de alguma forma, nos deu acesso ao material biológico dele. Eu acho que isso é uma questão que eu gostaria de comentar aqui a partir dessa experiência que eu tive de coordenador do CEP da Unifesp. Não sei como você vê isso. Olha, eu acho que hoje os comitês de ética estão cada vez mais exigentes, os consentimentos informados cada vez mais detalhados, né? Porque as pessoas já pensam antes em todas as possibilidades, mas as pessoas não leem o consentimento informado, essa que é a verdade, as pessoas não leem. Eu até brinco que eu vou fazer uma experiência de fazer um consentimento informado e no meio eu vou botar uma, assim, você permite que eu mate a sua mãe? Eu tenho certeza que as pessoas vão assinar sem ler, porque eu já falei muitas e muitas vezes, inclusive advogados, que assinam, eu digo, mas você não vai ler? Ah, não precisa. E a gente assina na internet o tempo todo, coisas sem ler, né? Na internet, principalmente, se você não assinar, a coisa não vai para frente. Ou você assina, você não tem nem opção, né? Então, eu acho que os comitês de ética hoje estão muito exigentes, está muito difícil de você aprovar qualquer coisa. Eu acho que está havendo um exagero do outro lado. Eu acho que tem que prevalecer o bom senso, né? Mas a gente sempre tenta conversar com a pessoa. Então, a gente tem os dados e muitas vezes as pessoas querem entrar em contato com a pessoa que deu, o voluntário, e a gente não permite que entre em contato antes da gente falar pessoalmente com o voluntário. Recentemente, nós tivemos um caso interessante de existe uma mutação que causa uma forma de câncer de mama hereditária, que está nos bancos internacionais como depositado como responsável por câncer de mama hereditária, tá? E nós acabamos de fazer um sequenciamento de 1.200 pessoas com mais de 60 anos saudáveis da nossa população. E aí, nesse banco de dados, nós achamos uma pessoa que tinha essa mesma mutação que é considerada de câncer de mama. E aí, como a gente tinha acesso aos dados, o que a gente descobriu? Que era uma senhora de 93 anos, nós contactamos ela e ela nunca teve nenhum tipo de câncer. Tá? Então, uma informação que é muito importante, que pode ajudar os mais jovens, né? E que se a gente não tiver esses dados da pessoa, a gente não consegue aproveitar essas informações. Então, acho que tem que ter também os dois lados, né? Mas eu defendo que a gente não pode usar nenhum dado novo sem contactar a pessoa, o voluntário, e pedir permissão para usar aqueles dados, né? Professora Maiana, realmente muito obrigado. Eu acho que foi muito interessante, muito rica, como sempre. Nós já esperávamos isso, né? Só temos a agradecer a sua participação. Então, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigadíssima. Legal, Maiana. Tchau, vocês. Obrigada. Tchau.